Olá, turma. Dando continuidade, vamos ver agora, conforme nós vimos, em termos da regulação da pressão arterial, o aumento intracelular de cálcio está relacionado a dois parâmetros importantes, ou seja, estão relacionados ao aumento da pressão arterial por aumentar os dois ou mais de um parâmetro da fórmula que nós vimos aqui, de que relacionado à regulação da pressão arterial. O fato do cálcio intracelular, né, ser aumentado no sistema, no coração, né, vamos dizer assim, em todo o sistema de contratibilidade do coração, está relacionado ao aumento da automaticidade, aumento da frequência cardíaca e da força de contração. Então, sem dúvida nenhuma, o aumento do cálcio intracelular está relacionado ao aumento do débito cardíaco, assim como o aumento do cálcio intracelular nas células do músculo liso vascular está relacionado à constrição desse vaso e, portanto, do aumento da resistência vascular periférica, consequentemente, da pressão arterial. Então, é de se esperar que farmacologicamente um dos mecanismos importantes para o controle da hipertensão seja, então, controlar o cálcio intracelular. Então, nesse sentido, o cálcio intracelular, por exemplo, é bastante relacionado a essa expressão, ou a entrada de cálcio está relacionada à vasoconstrição, inclusive, dada pela noradrenalina e pela angiotensina 2. Então, aqui é um exemplo de uma membrana, né, de uma membrana, cujo, então, esses receptores de noradrenalina, que seria o alfa-1 ou o AT1 da angiotensina 2, eles estão relacionados a mecanismos, né, associados à proteína G, que estão, por exemplo, ativariam a fosfolipase A2, que formariam o diacilglicerol e fosfatidil-inositol, né, trifosfato de inositol, que mobilizariam, por exemplo, os níveis de cálcio estocados no retículo sarcoplasmático, assim como o diacilglicerol através, né, da ativação de uma proteína, abririam os canais de cálcio voltagem dependentes e culminariam na ligação da noradrenalina e da angiotensina 2 no aumento do cálcio intracelular responsável pela contração. Então, nesse slide dá para a gente demonstrar que, inclusive endogenamente, o aumento do cálcio intracelular está relacionado a mecanismos de vasoconstrição, né, induzidos pela noradrenalina e pela angiotensina 2. Então, existem vários canais de cálcio voltagem dependentes, são chamados canais de cálcio dependentes de voltagem. Existe, então, o L, de longa duração, os receptores T, que são temporários, abrem e fecham, são os outros receptores, o receptor do tipo N, que não é de longa duração nem temporário, e os outros receptores, o P e o R. De importância para o sistema cardiovascular, temos os receptores, né, os canais de cálcio do tipo L, de longa duração, que estão expressos tanto no músculo cardíaco também, mas também no sistema de contratibilidade do coração, assim como estão relacionados à constrição, né, essa vasoconstrição nos vasos sanguíneos. E existem, então, três grandes tipos de bloqueadores de canais de cálcio, de acordo com as suas formulações, como as fenilalquilaminas, e o protótipo dessa classe é o fármaco chamado verapamil, as benzodiazepinas, como diltiazem, e as dihidropiridinas, como anifedipinas, né? Então, são os protótipos. Então, veja, enquanto que a anifedipina tem, por ação dos canais, um bloqueio mais seletivo, eu digo preferencial, dos canais de cálcio localizados nos vasos,
O verapamil e o diltiazem bloqueiam os canais de cálcio tanto no músculo cardíaco quanto lá no sistema de contratibilidade do coração e também no vaso. Então, e as características desses canais, né? Então, como a gente falou, tem um limiar de ação alto, tem afinidade diferenciada pelas drogas e tem localização diferenciada. Então, por exemplo, existem os canais L expressos, canais de cálcio localizados do tipo L nos vasos e no sistema de contratibilidade do coração e no músculo cardíaco. Então, o verapamil e o diltiazem inibem os canais de cálcio tanto no coração, eu digo de maneira geral, miocárdio e sistema de contratibilidade, como no vaso, enquanto as nifedipinas bloqueiam somente os canais de cálcio nos vasos sanguíneos. O bloqueio dos canais de cálcio no coração diminui a frequência cardíaca, diminui a contratibilidade e a força de contração, diminui o débito cardíaco e, portanto, diminui a pressão arterial. No caso de ação dos canais L de cálcio localizados no vaso, o bloqueio diminui, né, produz uma vasodilatação e, portanto, uma redução da resistência periférica e, portanto, uma redução da pressão arterial. Então, existem, como a gente viu aqui, né, uma série de outros fármacos, né, da classe das dihidroperidinas, que é da classe, o protótipo é a nifedipina, então amilodipina, felodipina, lacidipina e assim por diante, são utilizados para hipertensão leve a severa, e eles são, as dihidroperidinas, de maneira geral, de longa duração, são mais seletivas, por exemplo, a um leito coronariano. Isso quer dizer que a nifedipina e a amilodipina e esses fármacos podem ser utilizados, inclusive, para melhora da perfusão do miocárdio. Então, como as coronárias são responsáveis por alimentar o músculo cardíaco de oxigênio necessário para o funcionamento perfeito do coração, então essas dihidroperidinas podem ser utilizados, inclusive, para uma melhora da perfusão e, portanto, também podem ser utilizados para o tratamento da angina, uma melhora da perfusão dos vasos, certo? Então, tem um efeito em termos de farmacocinéticos. Além disso, obviamente, né? Então, tem sistema vascular cerebral, o leito renal, né? Então, eles atuam nos vasos de resistência, né? Tem uma atividade natriurética em relação à liberação de sódio também, né? E tem um fator importante de metabolismo de primeira passagem. Então, normalmente as doses precisam ser adaptadas porque existe esse metabolismo hepático aí imediatamente quando são administrados por via oral e, portanto, são quebrados fortemente ali na primeira passagem. Se são distribuídos por ligação de proteínas plasmáticas e, de forma importante, o que se diz em termos de efeitos adversos bastante comuns é o edema de tornozelo, justamente por ser, então, uma vasodilatação. Então, permite-se, né, então, que essa vasodilatação permite o extravasamento de plasma e produzir esse edema. Então, normalmente se manifesta no tornozelo e é um dos efeitos mais, assim, vamos dizer assim, prioritariamente queixosos dos pacientes que tomam esses fármacos, né? Meu pai é hipertenso e toma as nifedipinas e tem, então, de acordo com a dose, obviamente, né, do tempo de tratamento, essas manifestações são bastante comuns, é o edema de tornozelo. A hipotensão postural, de novo, né, pela perda da capacidade de uma adaptação à mudança de postura, vertigem, né, então cefaleia, devido novamente à vasodilatação, taquicardia reflexa, também a gente já falou, cansaço, e rubor facial, pela vasodilatação. As pessoas costumam ficar com o rosto um pouquinho mais vermelhinho, certo?
O verapamil e o diltiazem, como eu falei, eles são utilizados, então, por essa capacidade de atuar nos canais, bloquear os canais de cálcio, tanto no coração quanto nos vasos, são utilizados, então, para patologias cardíacas, hipertensão, muitas vezes associada à coronariopatia. Então, tem a sua ação também, pode ser utilizados para uma ação antiarrítmica, porque, como eu falei, esses canais de cálcio estão relacionados também à contratilidade, né, do coração. Então, diminui a contratilidade, diminui a condução atroventricular e sinoatrial. Os efeitos adversos têm a ver com ações tanto no coração, como eu falei, quanto nos vasos. Então, tem constipação intestinal, bradicardia, bloqueio atroventricular, insuficiência cardíaca, hipotensão postural, vertigem, cefaleia, cansaço e também o rubor facial. De uma forma bastante importante, em termos farmacológicos, nunca se pode associar esse verapamil e o diltiazem com beta-bloqueadores. Veja que, por sua ação também no coração, então, se você coloca, por exemplo, um antagonista beta, né, por exemplo, um atenolol, que vai bloquear os receptores beta-1 no coração, portanto, reduzir a frequência, diminuir o débito cardíaco, associado a um verapamil ou o diltiazem, que tem ações sobre os canais de cálcio, voltagem dependentes localizados no coração, há uma sobreposição de efeitos sobre o coração e pode ter, então, um bloqueio atroventricular, né, bastante, vamos dizer assim, drástico e, portanto, causar aí efeitos de maneira alguma desejados, né? Então, normalmente se associa o beta-bloqueador com as nifedipinas, né, as dihidropiridinas, cuja ação já é mais no vaso, ok? Bom, então, como a gente falou aqui, né, os canais de cálcio aqui é justamente esses diferentes tipos de canais, né, os canais do tipo N normalmente estão no neurônio, estão relacionados a essa abertura dos canais para a liberação de noradrenalina. Então, a noradrenalina se ligando aos vasos, a gente viu, tem vasoconstrição, se ligando ao coração, produz um aumento da contratibilidade cardíaca e aumento da frequência, e também está relacionado à diminuição, né, do fluxo renal e da secreção de renina, certo? Então, os canais de cálcio, bloqueadores de canais de cálcio são esses. Fármacos que tem também, então, que podem ser utilizados para o tratamento da hipertensão, são aqueles fármacos que atuam no sistema renina-angiotensina. Então, o sistema renina-angiotensina, como nós vimos naquela introdução ao sistema cardiovascular, ele está relacionado ao controle da pressão arterial, sais, né, aos fluidos corporais de maneira geral. Então, nós vimos que qualquer alteração, por exemplo, na pressão de perfusão renal, diminuição, aumento da filtração glomerular, alguns sinais endógenos estão relacionados à liberação de renina. Por exemplo, caiu a pressão e diminui a pressão renal, né? A pressão de perfusão lá no rim. O rim percebe isso, libera renina. A renina vai encontrar no plasma o angiotensinogênio, que, conforme eu falei, então a renina converte esse peptídeo grandão, que é o angiotensinogênio, em angiotensina 1. A angiotensina 1 é substrato da enzima conversora de angiotensina, né, e, portanto, vai converter a angiotensina 2, que é o peptídeo ativo, que, claro, possui a sua alça, né, de inibição da liberação da própria renina, quando seus níveis são elevados, e o receptor de angiotensina 2 mais importante, que é alvo de fármacos, são os receptores do tipo AT1, que estão relacionados a, por exemplo, a crescimento vascular, a hiperplasia e hipertrofia, a vasoconstrição direta, né? Então, o AT1 é aquele receptor que está lá no vaso e que vai ser, né, a angiotensina se ligar, vai produzir um aumento do cálcio e produzir a vasoconstrição, ou indiretamente
esses receptores AT1 estão relacionados no sistema nervoso central, né, ao aumento do efluxo simpático, né? Então, também, indiretamente, ele produz uma vasoconstrição porque aumenta o efluxo, a liberação de noradrenalina. E os receptores AT1 estão também relacionados à retenção de sal, por estarem relacionados à secreção de aldosterona, então, e também a reabsorção tubular, né, em diferentes pontos do rim, do sódio. E ao manter-se ou a inibir de forma a reabsorção, né, ativar a reabsorção ou inibir a excreção de sódio, nós estamos também aumentando as concentrações, o volume sistólico e, portanto, aumenta a pressão arterial. Então, todo esse sistema então, de renina-angiotensina está relacionado ao aumento da pressão arterial por diferentes, por exemplo, vasoconstrição, aumento de sódio, aumento do efluxo simpático e, portanto, farmacologicamente, nós podemos atuar ou podemos fazer grandes inferências farmacológicas em 2 pontos que tenham ação mais, vamos dizer, clínica mais importante, mas também podemos fazer uma atuação sobre a liberação e ação da renina, conforme a gente vai ver. Mas, clinicamente, 2 pontos são cruciais. Nós podemos inibir a conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, utilizando inibidores da enzima conversora da angiotensina. E outra maneira seria justamente antagonizar o principal subtipo de receptor da angiotensina 2, que está, então, relacionado a essas alterações dos parâmetros relacionados ao aumento da pressão arterial, que então, antagonistas de receptores do tipo AT1, certo? Então, como a gente falou, podemos interferir na ação da renina ou na liberação da renina, os inibidores da enzima conversora de angiotensina e os antagonistas de receptor AT1. Em termos da ação da renina, nós poderíamos, então, fazer uma interferência com anticorpos anti-renina. Então, houve uma tentativa em algumas patologias cuja era claro e nítido que a pressão arterial era decorrente do aumento de renina, porém, esse tratamento é extremamente caro pelo tratamento com anticorpos anti-renina. Não podemos esquecer que um dos principais sinalizadores da liberação da renina é a noradrenalina e a ligação da noradrenalina aos receptores beta-1. Então, nós podemos influenciar na liberação de renina utilizando os antagonistas beta-1, chamados beta-bloqueadores, mas uma outra maneira de interferir na ação da renina é a introdução de análogos inativos do angiotensinogênio. Então, o alisquireno, né, tem o seu nome comercial chamado Razilés, ele é um análogo. Então, qual que é o mecanismo de ação desse alisquireno? O alisquireno, o enalquireno, o remiquireno, são fármacos bastante semelhantes ao angiotensinogênio. Então, na verdade, a renina, ao invés de converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, ela vai ser enganada pelo alisquireno pela semelhança, pela analogia química. Então, a renina vai trabalhar, né, vai ficar convertendo em substratos inativos o alisquireno, ao invés de converter o angiotensinogênio em angiotensina 1, certo? Esses fármacos são utilizados por via oral e não se tem descrito muitos efeitos colaterais do uso, muitas vezes associado desses análogos inativos do angiotensinogênio. Os inibidores da ECA são utilizados com bastante frequência, né? Então, como eu falei, suas ações são na inibição da conversão da angiotensina 1 em angiotensina 2, porém,
vale utilizar esse exemplo aqui de que essa enzima conversora de angiotensina também é responsável pela degradação do mediador chamado bradicinina. A bradicinina, ela então é um peptídeo também, que é plasmático, cuja função é relaxar, produzir uma vasodilatação. Possivelmente vocês ouviram falar de bradicinina na aula de inflamação. E essa bradicinina, então, produz vasodilatação relacionada ao aumento, por exemplo, da permeabilidade vascular e é benéfico, no caso da pressão arterial, você ter um aumento da bradicinina. Então, o que acontece? Essa enzima conversora de angiotensina também é responsável pela conversão da bradicinina, pela quebra, pelo metabolismo da bradicinina em peptídeos inativos. Então, se diz que, por exemplo, quando eu inibo a enzima conversora de angiotensina, eu não só estou atuando nessa inibição da formação do peptídeo ativo angiotensina 2, que é um dos principais vasoconstritores e também sinalizadores da liberação de aldosterona, e a aldosterona produzindo seus efeitos de retenção de sódio e, portanto, aumentando a pressão arterial por esse parâmetro de aumento do volume sistólico, mas também o aumento, né, da resistência vascular periférica pela ligação aos receptores AT1. Então, a angiotensina 2 vai lá no receptor AT1, produz uma vasoconstrição, aumento da resistência e, portanto, aumento da pressão arterial. E, então, o que acontece? Quando eu inibo a ECA, a enzima conversora, reduzindo a angiotensina 2 e reduzindo esses dois parâmetros, eu também inibo a quebra, o metabolismo da bradicinina, permitindo que a bradicinina fique por mais tempo ativa. E, portanto, eu vou ter, então, a inibição da formação de um potente vasoconstritor, que é a angiotensina 2, e o aumento da biodisponibilidade de um vasodilatador, que é a bradicinina. Então, os efeitos dos inibidores da ECA não estão relacionados unicamente com a inibição da redução da angiotensina 2, mas também com o aumento da biodisponibilidade de bradicinina. Esse aumento da biodisponibilidade de bradicinina é bom porque, como eu falei, ele produz um relaxamento do vaso do músculo liso vascular, mas, então, mas também pode estar relacionado ao acúmulo dessa bradicinina em regiões como, por exemplo, a região pulmonar e produzir o principal efeito desses fármacos que, né, são representados por exemplo, o primeiro a ser proposto é o captopril, mas tem o enalapril, o lisinopril, o benazepril e outros, né, os prils aqui, então são os fármacos inibidores da ECA, são os exemplos disso. Então, os efeitos colaterais, um dos principais efeitos, né, então, seja justamente, então, o fato do acúmulo de bradicinina no pulmão e produzir tosse. Então, eles são utilizados terapeuticamente como antihipertensivos, eles aumentam a eficácia dos diuréticos, aumentam a quantidade por reduzir a aldosterona, ele aumenta inclusive a quantidade de potássio plasmático, então deve ser utilizado com cautela em alguns diuréticos poupadores de potássio, diminui a proliferação celular, então se tem estudos descrevendo que eles são capazes de reduzir a hipertrofia vascular, aquele, né, hipertrofismo ventricular, e melhorar, então, inclusive, a insuficiência cardíaca. Mas, como eu falei, então, os efeitos são inibidores, o aumento da bradicinina, que é um potente vasodilatador, redução da produção de um potente vasoconstritor, que é a angiotensina 2, também que é um sinalizador para a liberação de aldosterona. Então, sem dúvida nenhuma,
o principal efeito colateral que faz com que o paciente chegue ao clínico e fale, ó, esse eu não consigo tolerar, que é o menos intolerado, seria a tosse. Pode causar hipotensão, como eu falei, como ele é poupador de potássio, pode causar, quando associado com diuréticos poupadores de potássio, eles podem então produzir uma hiperpotassemia, e como eu falei, são contraindicados com os diuréticos poupadores de potássio, certo? Bom, falando ainda do sistema renina-angiotensina, como a gente falou, podemos influenciar, né, então, não só na renina, mas na enzima conversora de angiotensina, mas, por fim, atuar sobre o receptor AT1. Esse receptor AT1, diferente do receptor AT2, os receptores de angiotensina 2, esse AT1, estão expressos no sistema vascular, como eu falei já, nessa vasoconstrição, no miocárdio, responsável pelo aumento da contratilidade. Já falei que o AT1 também está no sistema nervoso central, sendo responsável pelo aumento do refluxo simpático. Está, então, expresso no rim, né? Então, sensível para a liberação e ação da aldosterona, produzindo a reabsorção de sódio. E também, né, então, como eu falei, da liberação de aldosterona pela suprarrenal, pelas glândulas adrenais ou suprarrenais. Os AT2 são expressos no sistema nervoso central, na suprarrenal. Muitas vezes são observados somente na forma quando somos embriões. Então, o AT1 passa a ter um protagonismo nesse controle da pressão muito maior e, portanto, as intervenções farmacológicas têm o receptor AT1 como alvo. Quem são esses receptores, né? Esses antagonistas? Então, o primeiro a ser proposto foi a saralazina, mas os de mais interesse são as losartanas, a losartana, valsartana, candesartana, irbesartana. Então, o protótipo é a losartana. Então, conforme eu falei, são bloqueadores dos receptores AT1 para angiotensina 2. Então, foi o primeiro a saralazina, que ele teria que, por ser um peptídeo análogo à angiotensina 2, ele ter essa característica peptídica, ele só poderia ser administrado de forma parenteral, tinha um tempo de meia-vida bem curto e tinha um agonismo parcial. Então, quando da introdução da losartana, esse antagonista não peptídico possibilitou, né, ele ser administrado por via oral. Então, ele não, né, enquanto que a saralazina seria, pela natureza peptídica, quebrada, inclusive já na boca, né, não sobreviveria ao metabolismo pelo trato gastrointestinal, a losartana pode ser assim. Então, ele é um metabólito ativo, né, então produz, quando é convertido pelo ácido carboxílico da losartana, então ele é uma prodroga. O irbesartano tem uma longa duração e bastante seletividade ao receptor AT1. Certo? Se diz que, de certa forma, houve um questionamento da questão de uma ação talvez efetiva, vamos dizer assim, em termos de potencial antihipertensivo, que esses antagonistas de receptores AT1 teriam uma maior eficácia, uma vez que alguns desvios metabólicos podem gerar angiotensina 2, mesmo na ausência ou no bloqueio da enzima conversora de angiotensina. Então, existem alguns estudos demonstrando que em pacientes com hipertensão, há formação de angiotensina 2 independente da ECA. Então, neste caso, o bloqueio dos receptores AT1 teria, de certa forma, uma ação mais completa. Por quê? Que se nós tomamos, né, vamos dizer assim, o paciente com hipertensão inibe a ECA, inibe a enzima conversora da angiotensina, no entanto, ele possui vias metabólicas que não a ECA para a formação da angiotensina 2, o sistema não ficaria completamente bloqueado ao paciente tomarem o inibidor da ECA. Já quando o paciente faz uso do antagonista de receptores AT1, agora sim, então independente de qual via
que seja formada a angiotensina 2, a ECA ou vias metabólicas alternativas, se o paciente estiver utilizando um antagonista do receptor AT1, ele teria maior eficácia, certo? Então, em alguns casos clínicos, se diz que esse efeito seria, vamos dizer assim, mais vantajoso a utilização dos antagonistas de receptores AT1, diferente dos inibidores da ECA. Antagonistas de receptor AT1 tem a ver com a hipotensão e a cefaleia, certo? Bom, eu também vou dar uma paradinha aqui, fazer uma outra parte para que a gente não possa ser feito que eu possa reduzir o tempo aí para salvar para vocês.